Oi, pessoal, aqui quem fala é o Lo-Fi Tarot. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou um médium psíquico aqui do YouTube, um bruxinho, se assim você preferir. Eu faço leituras de tarôs e oráculos e de energias no geral. Esse vídeo daqui de hoje, ele vai servir para você independente do momento que ele estiver chegando, tá bom? Ele tá sendo lançado hoje, provavelmente dia 6/5 de 2025, mas ele é atemporal. Então, no momento em que ele chegar para você, é porque ele precisa, tá bom? Esse vídeo aqui, ele pode ser completamente para você, ele pode ter partes que sejam para você, ou ele pode ter mesmo frases ou insights que podem ativar alguma coisa na sua vida, ou podem ativar uma reflexão. Enfim, eu acredito que nada é por acaso. Se você tá aqui, tem um motivo, tem um objetivo. E se você quiser embarcar nessa jornada, por favor, vem com os ouvidos, com a mente e com o coração muito aberto para ver o que a espiritualidade tem para dizer pra gente no dia de hoje, beleza? Então vamos começar aqui com minhas cartas de Tarot. Lo-Fi agora vai ter uma aba de membros, tá? Em que você pode apoiar o Lo-Fi Tarot financeiramente. Pra quem não sabe, o Lo-Fi ainda não arrecada muita grana. É um projeto muito especial pra mim, mas também é muito único. É muito difícil de manter ele. Então, se você quiser ajudar agora, principalmente nessa fase inicial do Lo-Fi Tarot, você pode se considerar se tornar membros. O que os membros vão ter de diferente das pessoas comuns, dos inscritos comuns? Os membros vão ter acesso a um vídeo extra toda semana, tá bom? Esse vídeo extra pode ser uma extensão do que está sendo falado aqui, ou ele pode mesmo ser um vídeo exclusivo, somente para membros, ok? Fora isso, mais para o futuro eu vou trazer algumas coisinhas diferentes, como emoticons, algumas coisas que quem for membro vai ter acesso, tá bom? Inclusive um Discord, onde a gente vai poder assistir filmes, conversar em comunidade, trocar ideias. Bom, tem bastante coisa legal chegando, Mas enfim, se você quiser apoiar o Lo-Fi Tarot financeiramente agora e não sabe como, você pode se tornar um membro, ok? E é isso. Muito obrigado para todo mundo que já tem apoiado. E vamos juntos aí nessa leitura de hoje. Beleza? Vamos lá. Bora lá, Tarot. O que você tem para falar pra gente no dia de hoje? Qual é a mensagem que tem que chegar pra gente? Nós temos Rainha de Ouros. Nós temos o Mago. Muitas pessoas aqui estão entrando em uma fase de manifestação de dinheiro na vida profissional ou de transição para um meio mais seguro, para um momento mais tranquilo da vida. Nós temos 9 de espadas, Rei de Ouros, 8 de ouros e Pajem de Ouros. Gente, muita energia aqui chegando de movimentação de dinheiro, tá bom? Eu sinto energias expansivas, assim, consideráveis em relação à questão monetária, né? Questão de dinheiro mesmo, física ali. Eu vejo um ambiente se formando onde você pode florescer e plantar as suas ideias e crescer com as suas ideias. Existe um esforço aqui que você tem feito a longo prazo, né? Não é uma coisa de agora. As ferramentas que você tem na mão disponíveis, elas não vieram do nada. Elas tiveram um motivo e um propósito. Elas vêm de muito tempo, elas vêm de um conhecimento muito anterior. E para algumas pessoas eu vejo que a gente tá com uma insatisfação em relação a como a vida deveria estar financeiramente, né? Ou deveria estar materialmente. Tem uma vontade de conquista muito grande aqui, de expansão do império, né? A gente tem aqui tanto o rei quanto a rainha de ouros falando sobre isso. Sobre esse momento de querer expansão, de querer crescimento, né? De querer abundância. Tá, eu vejo aqui o potencial principalmente para novos negócios, tá? Aqui a gente tem o Pajem de Ouros que indica isso. Esse caminho, tá vendo que ele está no meio do caminho? Ele tá com o mapa ali nos pés. Ele sabe para onde ele tá sendo direcionado. Ele tem o potencial de se tornar um Rei de Ouros.
Lembrando que são energias, né, não masculinas e femininas, mas aqui energias do tarô, tá bom? Então, reis e rainhas não necessariamente significam ou simbolizam homens ou mulheres, mas podem simbolizar também. Vamos lá. Então, aqui tem um esforço, né? Tem um esforço de muito tempo que vem sendo feito para que você consiga uma estabilidade ou para que você consiga criar o seu universo, a sua realidade, a forma que você sempre desejou, que você sempre sonhou. Esse caminho, ele tá mais claro, ele tá mais aberto. Eu acho que agora, principalmente, você tem sentido que você tem muitas ferramentas na mão, coisa que você não tinha antes, né? Provavelmente. Tá. Eu vou puxar cartas do outro tarô aqui, do tarô de Rider-Waite normal, para que a gente consiga ver que caminho que é esse e quais são essas chances de oportunidade. Tem uma chance de florescimento aqui muito grande, de ganho substancial de dinheiro mesmo. Temos 5 de espadas. O que mais, tarô? Temos 9 de paus. Que mais, tarô? 5 de espadas, 9 de paus. E cavaleiro de copas. Tá. Aqui já decifrei um pouco o que tá sendo falado. Aqui tem gente que tá tentando seguir o coração há muito tempo, mas não tem sido uma jornada fácil. Aqui a gente tem muito desafio, né? Aqui a gente tem muito empecilho e principalmente em relação à vontade, ao desejo. É como se seu coração quisesse isso, mas você não tivesse energia o suficiente para fazer as coisas movimentarem. E aí a gente tem uma autossabotagem, porque aqui 5 de espadas é meio que uma vitória sem honra. Então eu vejo que você meio que se auto-sabota ou pensa que você não é capaz ou não é o suficiente. Sendo que é uma coisa que você quer muito, você quer com o coração, né? O cavaleiro de copas vai em direção ao coração. Ele vai em direção ao sentimento. Então, o seu sentimento tá em algum lugar, tá colocado, alocado em algum lugar, mas o seu desejo, ele ainda não tá bem trabalhado, ele ainda não tá bem lapidado. E é estranho, porque a gente tem um caminho aqui que a gente vê que lá no futuro desemboca em uma rainha de ouros, em um rei de ouros. Eu diria até que algumas pessoas aqui, a partir da aquisição financeira, vão encontrar um match perfeito, vão encontrar uma pessoa que tá vibrando e ressoando na mesma frequência, tá bom? Encontrando aí o par ideal. Tá. Aqui tem um projeto, tem alguma coisa, tem algo que você quer muito com o coração, mas que você tá sem vontade e sem o desejo interno o suficiente pra fazer com que as coisas rodem, com que as coisas vibrem. Eu quero ver com o Animal Spirits, pra gente ver aqui qual é o animal que você está vibrando, né? Qual frequência animal você está vibrando. E a partir disso a gente pode dar uma olhada em como trabalhar essa falta de energia, né? Vamos lá. Bora, oráculo. Temos fish. Peixe. Realmente, o sentimento aqui, ele tá aflorado. Aqui a gente tem um senso muito profundo de querer algo, mas de não ter energia pra isso. E eu acho que é porque tem alguma área da sua vida que está drenando o seu emocional. O seu emocional tem sido drenado de alguma forma, seja por relacionamentos, amizades ou alguma outra coisa, né? Talvez o cotidiano, talvez algo que faça com que você perca o sentido mais lúdico da vida, mais sonhador. Você não tem muito tempo pra pensar, você só tem que navegar, você só tem que agir. Só que você cai nesse sentimento profundo, né? De algo, de querer algo a mais, de buscar algo a mais. O que a mais você busca? O que mais você pode buscar? É uma sensação de vazio grande. A lua tá me chamando a atenção, mas o interno dela. É como se seu coração estivesse em outro lugar. Onde o seu coração está? Vamos ver com outro oráculo. Vamos dar uma olhada aqui então com o Archetypes Oracle.
onde o coração do pessoal está. O vaso. Tá. O vaso. O que o vaso simboliza e representa aqui? Um espaço a ser preenchido, né? Um espaço que tem muita chance de ser preenchido com algo bom, com algo com luz, né? A gente tem um espaço escuro que é preenchido com a luz. O vaso também é frágil, mas ele cativa, né? Um vaso lindo, quando a gente olha para ele, a gente fica cativado pela delicadeza, pela suavidade, em como aquele simples pedaço de matéria pode transformar um ambiente. Às vezes um ambiente tá muito feio, aquele vaso chega e transforma de alguma forma. Mas o que importa bastante aqui pra gente é qual é o conteúdo do vaso. O que o vaso tem carregado dentro de si. Aqui eu vejo muito espaço para ser preenchido. Eu vejo uma tela em branco, eu vejo um vaso vazio. Então existe uma chance aqui de preencher isso com algo. Mas o que precisa? Qual é o elemento necessário que vai preencher e que vai transformar esse vaso de um simples vaso para um vaso repleto de algo, né? O que nós precisamos aqui? Eu vou puxar mais algumas cartas desse oráculo pra gente ver. Vamos lá, oráculo. Nós temos o néctar. Então, realmente, aqui existe uma necessidade de preencher o vaso com vida, né? Com vivacidade. Aqui você tá muito desconectada ou desconectado das coisas que você mais gosta, né? Aqui você tá vivendo meio que no automático e meio que afundando no sentimento de não pertencimento. Me veio. Porque eu acho que quando você tá muito pra dentro, você começa a desconectar com as coisas que estão do lado de fora. Sejam as pessoas, sejam os momentos, sejam a vida como um todo, né? Eu sinto até que gente aqui que tem bichinhos de estimação e tudo mais, talvez não esteja nem dando carinho, esteja negligenciando esse bichinho ou negligenciando essa vida que se propôs a cuidar. Não porque quer, mas porque às vezes tá muito perdido internamente, né? Tá muito perdido internamente. Tá. Bora lá, vamos puxar mais cartas pra ver como que a gente resolve isso. Como que a gente preenche esse vaso com esse néctar. The Warrior. Carta conhecidíssima aqui nesse canal, né? O guerreiro, a guerreira. É hora de lutar. É hora de realmente colocar as mangas pra cima e aterrar. Você precisa voltar pra terra. Sai desse oceano que você tem navegado, sai dessa profundeza que você tem navegado e é hora de você subir pra cima. Você precisa ver o ambiente como ele realmente é. Você precisa ver as oportunidades que estão surgindo perante a você. E eu sinto que vão surgir muitas oportunidades nesse momento, nessa fase da sua vida, ok? E você precisa estar aberto ou aberta para receber isso. Você precisa estar vibrando nessa frequência. Se você não estiver ressoando, vibrando nessa frequência, pode ser que as coisas passem diante dos seus olhos e você vai estar muito na profundeza. Você vai estar muito lá para dentro. E aí pode ser que perca essa oportunidade tão boa, sabe? De mudar um pouco de vida. Dinheiro não é tudo na vida, eu não canso de falar isso, mas em alguns momentos o dinheiro é eficiente e ele ajuda a mudar, né? Ele ajuda a transformar. Então, inegavelmente, aqui existem oportunidades a serem trabalhadas. Só que você precisa estar acordada ou acordado e preenchido com a vontade de fazer algo, sabe? Não basta ter o coração em algo e ficar se afundando nisso. Aqui a gente tem o Pajem de Espadas. O que mais, Tarô? Temos a Torre. E temos a Sacerdotisa. Você intui muito bem, né? Você intui muito bem o que você quer. Você consegue ter uma noção do que você quer, aonde você quer chegar, mas existe um medo muito grande de fracassar, de falha, de erro, de dúvida. É como se o solo estivesse
constantemente tremendo, né? O solo estivesse constantemente cedendo aos seus pés. E aí não dá vontade de fazer nada, ou dá vontade de fazer muito pouco, porque parece que se você for à luta, se você for atrás dessa batalha, já é uma batalha perdida, de alguma forma. Já é algo que, não, já vai dar errado, então nem vou me movimentar, nem vou me mexer. Mas no fundinho você sabe que se você não for atrás dos seus sonhos, ninguém vai, sabe? Quando você tá em silêncio, quando você tá refletindo, quando você tá calado, no silêncio da noite, só você consegue se ouvir, só você consegue ouvir os seus pensamentos. Então é por isso que é muito importante que você trabalhe esse seu lado mais de fazer, de ir à luta, sabe? Porque ninguém vai pegar na sua mão, ninguém vai pegar na sua mão e fazer por você. Porque as pessoas não podem, mesmo a sua família, seus amigos, o que eles podem é prestar um suporte, um apoio, mas eles não conseguem fazer por você. E se você deixar essa luta consumir você, esse sentimento de profundeza consumir você, você não consegue voltar. Entendeu? E aí você não vai conseguir criar essa realidade aqui, onde você tem grana, onde você tá bem, onde você tá estável. E aonde você encontra, possivelmente, para muitas pessoas que estão solteiras aqui, um par ideal. Uma pessoa que tá ressoando, batendo exatamente com a sua energia. É o medo do fracasso. O medo do fracasso impede que a gente faça muitas coisas. Eu sempre falo, as pessoas pensam que o Lo-Fi apareceu da noite pro dia, as pessoas pensam que as coisas aconteceram muito rápido só porque foram assim, e na verdade não. O Lo-Fi, eu falo, ele é uma junção de pequenos fracassos meus, da minha vida ao longo do tempo, né? Então, hoje o Lo-Fi é lapidado e ele, pra mim, é um sucesso, né? Por conta de que eu coloquei muito amor, coloquei muita paixão nisso, eu quebrei a cara muitas vezes, né? Eu não tive um suporte muitas vezes, eu tive que ser o meu suporte. E hoje em dia é um projeto que eu amo muito e que pra mim pode não dar muito dinheiro, mas é algo que preenche meu coração, que me deixa feliz, sabe? E eu acho que você precisa encontrar esse ponto onde você se sente feliz, onde você tem equilíbrio, onde você não viva só pra dentro, não viva só o interno, mas você consiga aproveitar e desfrutar também dos elementos que estão ao seu redor. Eu sempre falo, o dinheiro não é tudo, mas ele ajuda muito. E ele também traz conforto, ele traz um certo conforto, uma certa comodidade. E o que é o dinheiro, se não energia, né? Só que o que acontece é que hoje em dia a gente fica tão vidrado e tão fixado em obter o dinheiro, que a gente não se esquece que tem que ser prazeroso, tem que ser prazerosa a forma que a gente obtém esse dinheiro, a forma que a gente obtém esse lucro. Então aqui tem oportunidades surgindo, tem coisas aparecendo e você tem que aproveitar essa jornada, você tem que aproveitar esse caminho de aprendizado mesmo. Lo-Fi, mas aí eu vou errar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eu preciso do dinheiro agora. Você precisa mesmo do dinheiro agora ou você quer o dinheiro agora? Né? Existe essa diferença. Muitas pessoas precisam realmente da grana porque elas estão em uma situação muito apertada. Outras pessoas gostariam de ter grana para fazer alguma outra coisa, para ter tal coisa, para ter uma bota, para ter um sapato, para ter uma bolsa, para ter um skate, enfim, qualquer outra coisa. Então, assim, você precisa verificar se é necessidade ou se é um luxo que você gostaria de estar aplicando na sua vida agora e você não está conseguindo aplicar e por isso te tira um pouco do eixo, né? Fora isso, a gente tem a questão do sentimental, né? Que você precisa equilibrar o sentimental. Talvez você esteja vivendo muito tão para dentro que você tá perdendo a sua conexão com as outras pessoas. E aqui na Terra, o que é mais importante do que dinheiro são conexões. São as pessoas que estão na nossa vida e as pessoas que estão no nosso caminho, né? Então, isso é muito mais importante do que você conquistar rios e rios de dinheiro, tá? Tem muita gente que conquista rios e rios de dinheiro e é extremamente feliz, porque chega na mansão, tá sozinha, tá sozinho. Chega na mansão, não tem ninguém, tá vazia, sabe? Mas tem empregados, tem... E daí, sabe? Isso
Que conexão que existe a partir disso? É muito vazio, entendeu, gente? Então, eu acho que a gente tá vivendo uma época, assim, que vai ter muita gente, muitos famosos que vão diminuir as casas, que vão pra casas pequenas, que vão tentar buscar, assim, uma vida um pouco mais tranquila, mais singela, porque, na verdade, é isso que importa, entendeu? Na Terra. Não é o tanto que você conquista, mas se você tá curtindo a sua jornada aqui e se você tá experienciando e vivenciando isso com pessoas, sabe? Porque é pra isso que a gente veio, pra aprender, pra desenvolver, pra desenrolar, né? Se a gente não estiver desenrolando, não estiver aprendendo, pra que estamos na Terra, né? Então, assim, tem que tomar cuidado com isso aí. Às vezes a gente foca muito na grana e às vezes a grana não é a resposta pra tudo, tá? Então, eu vou puxar aqui o Animal Spirits pra ver como você deveria agir agora, nesse momento. Me veio pra puxar 3 cartas, né? Então talvez a gente divida o grupo aqui em 3 pessoas. 3 grupos de pessoas. A gente tem o Beaver, que seria o castor. Temos o Mouse, rato. E temos o terceiro grupo de pessoas, que seriam as estrelas do mar, Starfish. Tá bom. Vamos começar lendo o Beaver, né, o castor aqui. Os Beavers precisam colocar a mão na massa, tá bom? Qual é o que o castor mais faz? Ele constrói, né? Então aqui a gente tem um grupo de pessoas que precisam construir. Vocês têm ferramentas, vocês têm todas as coisas prontas ao seu bel dispor. Você precisa construir, ir pra ação, ir à luta, né? E fazer, ir moldando a sua realidade conforme você deseja. Porque aqui é muito sobre o seu esforço, né? Os castores, eles constroem aquelas... como que fala? Aquelas... Ai, cara... que barram, aquelas barragens de água, né? Aquelas barragens de madeira, na verdade, que barram a água e tudo mais. Então, assim, o castor, ele tem um potencial de construção muito grande. Ele é um animal muito inteligente. E aqui, você tá sendo chamada pra construir. Então, a sua questão agora aqui, pra você obter essa energia de prosperidade e de abundância, é colocar a mão na massa, tá? Projetos estão claros pra você. Eu sinto que projetos estão claros pra você. Você tem muita coisa ao seu dispor, né? Pra você colocar, pra rodar isso aqui. Então, hora de trabalhar. Ratos, mouses, né? Temos a energia aqui da terra com os ratinhos. Ratinhos, hora de aproveitar as oportunidades mesmo. Aqui pra vocês, eu sinto que vai estar aparecendo muitas oportunidades, vão estar aparecendo muitas questões externas, que se você bobear, pode ser que passe muito rápido. Então, assim, algum amigo falou, por exemplo, me empresta o seu currículo, me empresta alguma coisa que eu vou ver uma vaga pra você. Aproveita essa oportunidade. Alguma pessoa tá querendo te mostrar alguma coisa diferente, com uma ideia diferente, e tá querendo te colocar no projeto. De repente, seja uma boa você iniciar também isso, entendeu? Então, estar atenta ou atento às fagulhas que vão aparecendo pra você, porque eu sinto que vai ter muito insight nesse período de tempo, tá bom? E, por último, vamos para os Starfish, para as estrelas do mar. Estrelas do mar. É no seu sentimento que você encontra o propósito e o motivo da sua existência aqui na Terra. Isso inclui o seu trabalho. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Você precisa buscar dentro do seu emocional qual é o seu objetivo. Para que você veio aqui pra Terra, sabe? Você veio pra curar, você veio pra ensinar, você veio pra liderar, você veio pra comandar, você veio pra criar. Pra que você veio pra Terra? Eu preciso que você veja e entenda dentro do seu ser qual é a sua essência. A sua essência é curadora, é curativa? A sua essência é de assistência? A sua essência é de liderança? É de combate? A sua essência... Qual é a sua essência? Entende? Então aqui vocês vão ter que dar uma olhadinha internamente, ver o que tá no seu coração, o que tá na sua essência. De repente fazer uma análise de toda a sua vida, de toda a sua trajetória e entender
para onde esses caminhos estão te levando, né? Eu acredito que aqui, a partir do momento que você alinha o seu emocional com o que você quer, fica tudo mais fácil e aí te dá vontade, te dá esse desejo novamente de você fazer alguma coisa, né? Porque aqui, realmente, eu acho que de todos os três, quem tá mais na profundeza aqui seriam os Starfishes, seriam as estrelas do mar, que estão mais perdidas dentro do emocional, tá bom? Mas, tendo esse direcionamento, você já vai fazer um belo de um trabalho aqui, tá bom? Um trabalho, olha, de anos em meses, de anos em semanas, ok? Então, faça esse processo meditativo, esse processo contemplativo, que eu acho que você só tem ganhos a partir disso, tá bom? Beleza? Bom, vamos para uma mensagem final do tarô, né? E é isso aí, bora lá. Vambora, tarô. Uma mensagem final pra gente. A lua. Os amantes. Que mais, tarô? As de paus. Temos também o julgamento. Que mais, tarô? Opa, virou aqui o Rei de Paus. E o que mais? Mais uma carta pra gente fechar isso aqui e começar a debater sobre o assunto. E veio 2 de espadas. Seguinte, gente. Aqui nós temos muita energia externa de pessoas muito próximas a você, interferindo ou fazendo com que você se perca do seu caminho, tá bom? A lua traz esse sentido meio de não entendimento, de não compreensão, tá bom? Então, às vezes, alguns relacionamentos podem fazer com que a gente se perca, porque a gente quer muito que o relacionamento dê certo, ou a gente quer muito que a pessoa fique bem, ou a gente quer muito que a pessoa se sinta feliz ao nosso lado, e acaba esquecendo que a nossa felicidade também é muito importante, né? Então aqui tem um sentido muito grande de entrega. Você entrega muito, você tá se entregando demais, e você tá deixando os seus sonhos serem somente sonhos, né? Não deixe seus sonhos serem somente sonhos, porque você não pode depender completamente de uma pessoa ou de um relacionamento para que sua vida ande, para que sua vida tenha um propósito, um objetivo. Você, antes de mais nada, é um ser humano que veio para a Terra sozinho, né? Sozinha. Então, não tem justificativa para você colocar todos os seus sonhos, todas as suas perspectivas de vida em cima de outra pessoa que talvez esteja muito ocupada também lidando com as coisas dela, entende? O relacionamento, ele tem que agregar, ele não pode corromper, né? Ele não pode fazer com que você vire o seu olhar somente para esse relacionamento ou somente para essa conexão, né? Que não necessariamente precisa ser um relacionamento concreto ali, onde você tem duas pessoas namorando. Pode ser um relacionamento de amizade, pode ser um relacionamento de conexão que ainda não desenvolveu, mas que você tá doando muita energia para isso. E tá perdendo o foco, o objetivo principal. Rei de Paus é a maestria no espiritual, né? É o cara que atingiu a maestria no espiritual, além de ser um extremo gostoso, né? Então aqui a gente tem uma energia muito forte, uma energia muito dedicada. Ou seja, existe um potencial para isso, né? Na verdade, aqui me veio duas coisas. Ou existe um potencial para isso, para você se tornar... abraçar essa energia do fogo, essa energia do executar. Ou pode ser que tenha um Rei de Paus na sua vida que esteja te cobrindo com a energia dele. Talvez uma energia muito sex uau, ou uma energia muito, não sei, muito quente, assim, muito vibrante, ou muito acolhedora, no sentido de que ela te absorve, ela te engole de alguma forma. E aí que você se perde. E aí que você não consegue ver o objetivo, né? Você não consegue focar exatamente no que você quer. Você fica em uma prisão mental, né?
Você não consegue decidir para que lado que você vai ou o que você vai fazer, qual é a sua próxima ação. Hora de você entender essa conexão, esse relacionamento ou esse momento que você está vivendo, tá bom? Lembra que eu falei que ninguém vai fazer por você? É meio que isso aqui. A carta do julgamento fala sobre a consequência das nossas ações. Então, se você tá vivendo a sua vida e realizando ações por outra pessoa, pode ser que as consequências sejam que você seja engolida ou engolido pela vida dessa pessoa. Seja que essa pessoa se torne o centro da sua vida, ou essa amizade se torne o centro da sua vida, o que vai fazer com que, se um dia isso acabe, porque as coisas podem acabar, a gente não pode ceder Lulu e pensar que não, a vida tá totalmente perfeita e maravilhosa e ela será para sempre assim. Não, a vida é mutável e efêmera, ela muda muito, ela tem muitas transformações. E aí você deixou o seu projeto de lado, você deixou a sua vida de lado para viver a vida de outra pessoa. Bum! Fica parado, fica parada, fica travado, travada e aí perde o chão. Não sabe o que fazer porque viveu a vida por outra pessoa, por outra e para outra pessoa. Então, tomar cuidado. Você, como ser humano, você tem que manter a sua individualidade e manter os seus projetos, suas questões muito bem desenhadas, muito bem alinhadas com o que você quer, né? Porque se um dia você der errado, você não vai poder culpar outra pessoa. Porque isso são ações e consequências que vêm de você mesma, de você mesmo, ok? Bom, uau! Muitas coisas sendo ditas hoje, aqui, agora. Eu acho que estamos numa temporada aí de grana, né? E de oportunidades surgindo. Acho que você tem que ver com clareza essas oportunidades. E o que ficou dessa leitura de hoje é sobre você sair do seu emocional. Talvez um rei de paus, talvez uma situação faça com que você entre pra dentro e perca um pouco o foco, né? E na verdade você só precisa entrar para dentro do seu emocional quando você for buscar um direcionamento da sua essência para sua vida, né? A vida não é só sobre conquistas materiais, mas infelizmente no formato que a gente vive aqui na Terra hoje, isso é muito importante. E isso faz com que a gente tenha um conforto maior ou consiga proporcionar um conforto maior para as pessoas que a gente ama e para nós mesmos, né? Então, é isso. Eu acho que é um momento de sair um pouco desse buraco emocional que você tá e respirar. E visualizar os momentos, as pessoas que estão à sua volta, as questões que vão aparecendo e principalmente as oportunidades. Estamos num período com muitas oportunidades aparecendo. Abrace elas e siga o seu desejo, siga o seu coração, né? Coloca mais desejo, na verdade, no seu coração, que eu acho que o resultado só tende a ser positivo, tá bom? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, essa foi a leitura de hoje que eu tinha para falar para vocês. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e clicar no botão de hypei, porque isso é uma ferramenta nova do YouTube que ajuda muito o meu canal a ser descoberto por novas pessoas e essa mensagem chegar a novas pessoas que precisam ouvir, tá bom? Então, se você quiser comentar sobre o assunto, se sentir à vontade, fique à vontade aí na aba dos comentários aí embaixo, eu tô sempre lendo. E por gentileza, se você não é inscrita, se inscreva no canal para ajudar, para fortalecer a comunidade. Considera se tornar membra, que você apoia o Lo-Fi financeiramente. E também eu tenho uma novidade para você que ficou aqui até agora e gosta do meu trabalho. Eu estou realizando atendimentos particulares, tá bom? Eu comecei ontem e desde ontem eu já atendi muitas pessoas vieram até mim, foi muito incrível, as leituras foram muito proveitosas, então se você tem vontade aí, tem o desejo de ter um atendimento particular, você pode entrar em contato comigo. Eu vou deixar um link aí também na descrição, jogando diretamente pro meu WhatsApp, para que você possa conversar comigo, ou então você pode entrar no Instagram também, dar uma olhada lá no meu Instagram e clicar ali no link que você vai direto pro meu WhatsApp, tá bom? Então é isso, muito obrigado pela sua presença, a gente se vê no próximo vídeo, na próxima leitura. Um beijo, fui!